um pouco, tá? Uhum. Beleza, então, já abri. Ele está entrando, acabou de responder aqui para mim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia.
Ok. Bom dia a todo mundo. Deixa eu fazer uma abertura bem rápida aqui. Agradeço a presença. Isso aqui não é um seminário, é uma conversa, né? Em que a gente vai interagir com todo mundo que está participando. Eu sei que tem gente que está com agenda limitada aqui, então eu vou só fazer uma breve introdução, passar para o Anderson e depois e aí o Anderson e o Flávio conduzem, né? Eu acho que a ideia dessa conversa está aí no bojo das questões da reforma tributária, dos impactos que tem para a indústria, e numa conversa minha com o Anderson essa semana, né, um pouco para a gente passar principalmente para o pessoal de venture, o que a associação tem feito e como é que a gente tem se posicionado em relação a vários temas, né? A reforma é um deles, né? Mas a gente tem tido e tem uma atuação como associação tem estado muito presente em Brasília nessas questões, né? Desde pelo menos que até antes, né, era o Fernando Borges, mas desde que eu assumi a presidência do Conselho em 2018, 17, começo de 18, nós tivemos tem uma pauta difícil, né, que é pública, né, que é uma questão relacionada, no caso, a isenção de ganho de capital para investidores estrangeiros que venham via FIPs, né, que tem tido questionamentos da Receita e os questionamentos eles não são ilegítimos no sentido que o veículo foi mal usado, eles são errados porque inclui a gente num pacote de gente que usa mal o veículo, né? A questão dos FIIs patrimonialistas, o pessoal que usou esse veículo para tirar dinheiro do Brasil, voltar a investir tendo isenção quando não deveria ter, etc. Isso acabou levando a Receita a criar um caso um caso jurídico legal de autuação contra esses FIPs, e aí acabaram contaminando a gente também. Então, nós tivemos uma questão, primeiro, de beneficiário final, que eles exigiam que a gente identificasse que o beneficiário final, quem são os beneficiários finais dos nossos fundos, para ter certeza que não tinha brasileiro lá dentro, etc. Tudo. Tinha muito questionamento principalmente das entidades que estavam domiciliadas ou que passavam por queima antes de trazer o dinheiro para o Brasil, porque isso não tinha transparência. A gente evoluiu bastante nesse sentido. Na época era Eduardo Guardia, o ministro da Fazenda, nós tivemos várias vezes, não só com o Guardia, mas com o secretário da Receita, com times da Receita, levamos esse questionamento, não só a gente, mas junto com o FEBRABAN, junto com a Ambima, B3, CVM. Foram assim, inúmeras reuniões presenciais, né? Aquela é uma época que a gente fazia essas reuniões presenciais, então tinha que ir até Brasília, tinha que pegar o horário deles e tal, etc. Quando a gente, eu estou resumindo uma longa história aqui, porque o objetivo é falar para frente, mas é só para vocês terem um pouco a noção de como é que isso tem se tratado pela gente. Quando a gente conseguiu superar essa história do beneficiário final, a Receita começou a contestar o que está na mesa hoje, que é a questão dos 40, 30, 30. Aquela história de que, por razões de estruturação e tudo, eles e para tentar diminuir essa possibilidade de um FIP pessoal, o patrimonialista, usar essa isenção, criou-se essa regra de que qualquer FIP de estrangeiros tem que ter pelo menos 3 investidores separados, né? E nenhum deles pode ter mais do que 40%, por isso que a gente chama da regra do 40, 30, 30, para poder ter direito à isenção, né? Para poder de ganho de capital e tudo. E aí a Receita começou a questionar o fato de que, na verdade, os gestores controlam isso. Então, que o 40, 30, 30, na verdade, como são os gestores, os administradores, os gestores que controlam o investimento, isso, na verdade, é só um planejamento fiscal e que quem tem controle somos nós, os gestores, e que, então, a gente, por isso, não teria isenção de ganho de capital, né? Ter direito a isso. E começaram a autuar, fizeram algumas atuações muito graves sobre coisas lá de trás, quer dizer, né? Grandes e tal, sobre remessas, sobre ganho de capital de fundos que tiveram desinvestimentos importantes, e criou o que a gente chama, assim, resumindo de novo aqui,
o que a gente fala, isso criou uma tremenda insegurança jurídica do para trás, não estamos nem falando do para frente, né? Então, e sem critério e tudo, e a gente, de novo, reuniões com o Marco Sintra, reuniões com a turma do Ministério da Economia, o Guaranis, o Adolfo Saxida, a Daniela, que é assistente do Paulo Guedes, uma porção de gente, né? Explicando, mostrando que lá fora, quer dizer, que a gente representa cada um de nós, dezenas, alguns de nós centenas de investidores que investem com a gente, que de fato teriam direito a isso, que nós somos simplesmente os gestores desse negócio, a gente é o veículo que faz a gestão, mas que os investidores finais não somos nós e tal, mostrando casos lá de fora, enfim. E é onde a gente está um pouco parado nisso aqui. Aí, no contexto assim, a gente tem tido muita discussão, muita conversa e, francamente, nesse ponto a gente ainda está trabalhando muito e apanhando bastante, para ser bastante franco, né? Porque eu já comentei um pouco com o pessoal antes da gente começar, com o Cássio, principalmente, a maneira como a Receita reage contra isso, né? Acaba bloqueando qualquer tentativa que a gente venha a fazer nisso, né? Então, mas nesse contexto, eu acho que eu queria dar historiar para vocês um pouco onde a gente está com isso, né? A gente tem uma atuação forte, consegue fazer ouvir, mas dentro de um contexto maior, muitas vezes você não consegue o que precisa ser feito. A gente vê neste caso do 40-30-30, que já teve inclusive decisão judicial favorável para a gente em primeira instância, a gente sabe que vai ganhar esse negócio, só que o problema é que isso fica aberto durante muito tempo, né? Então, isso acaba deixando a tal da segurança jurídica ou insegurança jurídica em aberto por muito tempo, mesmo a gente sabendo que vai ganhar. Quer dizer, enquanto você não ganha, você não remete, quando você não remete, você fica com risco cambial, enfim, tem uma série de questões aí que eu acho que todos vocês mais ou menos entendem, talvez alguns sofram isso um pouco mais, outros menos, né? Mas eu acho que nesse contexto, ele é uma pauta mais, possivelmente, private equity, devido às estruturas que a gente usa, um pouco menos, talvez, do venture, né? Apesar de eu achar que tem uma sobreposição, mas eu acho que a gente está trabalhando isso no contexto da reforma, estamos conversando com deputados, estão buscando relator, tudo, né? Do jeito que saiu, especificamente este ponto, ele não está bom para a gente ainda, nós estamos trabalhando, tentando melhorar, né? E aí, eventualmente, o Flávio pode esclarecer qual é a questão, mas eu acho que eu queria dar essa primeira pincelada de como é que a gente age e aí abrir, porque eu acho que tem as questões que são mais específicas do Venture Capital, né? Das estruturas que acho que o Flávio também já conversou com o Anderson, se você quiser depois retomar daqui, e ouvir vocês e ver como é que a gente trabalha também esses aspectos dentro dos esforços que a gente está fazendo, mexendo na reforma. Anderson, por favor. Joia. Super obrigado, Piero. Bom dia a todo mundo. Acho que o Piero já deu uma boa explanação do que a BVCap já tem feito em advocacy nessa linha, né? Vou só dar o contexto aqui desse encontro, né? Veio muito do papo que eu tive com o Piero e de várias conversas que estavam acontecendo ou no 1 a 1 ou através de grupos de WhatsApp mesmo, né? A gente está vindo mais no universo de startups e de venture. A gente acabou de ter uma promulgação do marco das startups, que teve muito envolvimento de muita gente, tem muita gente comemorando, outros comemorando menos, como eu e o Cássio aqui, né? A gente teve muita entropia e pouco movimento assim do material, mas de qualquer jeito tivemos algumas vitórias interessantes, mas o ecossistema se agitou bastante ao redor do marco das startups,
com a chegada dessa reforma tributária, da proposta da reforma tributária, né, a gente tomou um grande susto, porque tem muita coisa que impacta não só os fundos de venture estruturados no Brasil, como a estrutura que vários fundos de venture usam hoje, né, estruturas offshore, como o retorno dos próprios empreendedores, como potencialmente retorno de stock options, né? Eu vou deixar o Mifano falar dos detalhes aí, porque ele manja muito mais do que eu, mas só o conceito aqui, o que aconteceu foi, a gente estava tendo um monte de conversas em paralelo, todo mundo com um senso de urgência muito grande, porque essa reforma chega ao que parece, né, sem julgamento de valor nenhum aqui, tá, mas com uma carga eleitoral grande, com uma tentativa de aprovar esse ano para que ela esteja em vigor ano que vem, e sem muito espaço, muito diferente do que a gente imaginava, como classe, como indústria, né, e sem uma clareza muito grande de como que a gente pode contribuir para que ela fique uma coisa melhor. Então, o intuito aqui hoje foi, conversando com vários players, cada um dos que estão aqui tem experiência em advocacy em outros itens. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que cada uma das associações ou das entidades tem feito. A experiência que tem em como conseguir as coisas que conseguiram no passado. Mas o principal aqui é essa reunião, se a gente estivesse numa vida pré-Covid, né? Isso aqui provavelmente seria uma reunião offline, né? Onde a gente estaria apresentando essas pessoas, e a gente resolveu fazer um experimento, né, Piero, vamos fazer o mesmo papo que a gente faria numa sala fechada, mas abrir para quem quiser vir e contribuir, para que a gente consiga andar mais rápido e sair desse papo aqui com um plano de trabalho para que essas entidades troquem figurinha e principalmente uma priorização de tudo que a gente já está vendo que está acontecendo. E aí o Crash vai, pelo menos por enquanto, né, para o Mifano, né, que tem um monte de coisa que é ruim a priori e que tem um monte de gente reclamando, e tem um conjunto de coisas que é muito ruim para a gente do mundo de startup e venture, e não tem ninguém olhando. Essas eu acho que a gente tem que priorizar, apoiar a sociedade como um todo nas coisas que está todo mundo indignado ou reclamando e garantir que o que é importante para a gente também não fique no deixa que eu também deixo, e a gente tem uma surpresa ruim daqui para frente. Foi feita a toque de caixa, tá? Esse encontro aqui, então é um kickoff, a gente vai fazer outros e vai sair grupos de trabalho daqui. Então, vamos ouvir, vamos preparar um documento como resultado disso daqui circular. E eu queria, por conta da agenda, todo mundo se desdobrou para poder estar presente aqui nessa janela de tempo, então tem gente que vai entrar depois, como o Poli, do Startup Advocacy, o pessoal da Endeavor tem uma janela um pouco mais curta, então eu vou de novo agradecer Renata e Marina pela disponibilidade de estar aqui e pedir nesse comecinho só para vocês contarem um pouquinho do que a Endeavor já faz de advocacy e se me permitir, Mifano, a gente pode fazer isso com a ABS e com Anjos do Brasil e depois a gente passa para você, Mifano, para a gente cair no conteúdo mesmo da reforma tributária, se tiver todo mundo de acordo. Tá Vamos bom? em frente. Então, manda abraço aí, Renata e Marina, não sei como é que vocês querem fazer o jogral, bola com vocês aí. Obrigadão de novo. Obrigada, Anderson, pelo convite. Bom dia a todo mundo. Eu já peço desculpas que eu vou precisar sair antes, mas, enfim, é muito legal a gente ver todo mundo mobilizado aqui para essa discussão. Acho que assim como aconteceu no Marco, né, todo mundo trocando, se apoiando, acho que assim a gente tem possibilidade de fazer grandes impactos. A Endeavor, como eu estava conversando já com o Anderson, a gente atua especialmente no tema da reforma tributária, na reforma de bens e serviços, né? Então, a gente já vem ao longo dos últimos 3 anos com uma atuação muito forte de comunicação e de articulação política lá direto com o Ministério da Economia e com os parlamentares para fazer o andamento dessa agenda e para garantir a aprovação de uma reforma ampla de bens e serviços aqui no país. Essa é uma ajuda cara para a Endeavor que a gente entende que é importante para dar segurança jurídica para as empresas e para destravar o crescimento do país e dos negócios. Ano passado a gente lançou o Movimento para Ser Justo em dezembro,
É assim que a gente tem se posicionado agora, reunindo também outras organizações da sociedade civil, está com a gente o Brasil Lab, o CLP, o CDPP, atuando, né, em conjunto, mas liderado pela Endeavor, para pressionar o andamento dessa agenda. Então, a gente tem muita experiência nisso, a gente atuou há alguns anos, acho que até para dar outros backgrounds, né? A gente atuou um pouco no marco das startups, a gente fez muita pressão com a Secretaria de Desburocratização, aí, mas no início do governo, para conseguir, né, dar suporte ali para a Lei de Liberdade Econômica e como simplificar os processos de abertura de empresas e padronizar o processo de nível nacional. A gente tem alguma experiência, né, tem bastante experiência nessa atuação mais próxima ao executivo legislativo, mas especialmente eu acho que o diferencial da Endeavor vai conseguir comunicar essas pautas e envolver mais atores em torno de um tema. Então, a gente tem feito isso há muitos anos, mas no caso da reforma, acho que a gente está conseguindo mesmo muito destaque em conseguir simplificar isso para a população, envolver outros atores, envolver os empreendedores e ajudar, né, com essa incidência indireta a mobilizar e pressionar esse público dos parlamentares e do governo, que às vezes não cede às nossas pressões ali nas reuniões diretas, mas com essa incidência indireta a gente acaba conseguindo sucesso também. Então, a gente tem usado esses dois cenários, para essas duas estratégias, né, de incidência direta e indireta, para conseguir fazer as pautas de interesse da Endeavor avançarem. E aí, no caso da reforma de tributação da renda que acabou de ser apresentada, a gente ainda está avaliando a proposta, acho que assim como todo mundo, né, entendendo impactos. Para a gente se posicionar em relação à tributação do consumo, a gente gastou bastante tempo ouvindo especialistas, estudando o texto, olhando para benchmarks internacionais, então a gente geralmente demora um pouco mais para se posicionar, mas para fazer um posicionamento que a gente está muito seguro de que é o que precisa, do que é importante para o ecossistema, que beneficia e que tem um impacto maior, né, e não só muito concentrado. Então, essa costuma ser mais ou menos a estratégia de atuação da Endeavor hoje. Não sei se Marina quer me complementar. A gente, né, acho que dei um overview rápido, mas não sei se você quer falar algo mais, não. Acho que, em termos de atuação, é bem isso que a Renata trouxe. A gente trabalha bastante na tributação do consumo, mas por também a gente trabalhar muito com tributação, já mesmo nessa questão agora da renda, já bastante gente começou a procurar a gente, já tem também alguns deputados e senadores também mandando mensagem e tal. E aí eu acho que o Anderson levantou um ponto que acho que é um ponto de atenção mesmo, que é essa proposta da renda, assim como também a proposta de consumo do governo, né, que é a CBS, as duas têm sido muito criticadas por um ponto de ter aumento de carga tributária para todo mundo, né, e talvez um foco, tem um foco também, né, que dizem de arrecadação para o ano que vem, e isso afeta tanto uma questão da própria discussão, né, da gente cobrar por melhores cálculos do que está saindo, para que a gente consiga que seja alguma coisa um pouco mais neutra, mas também isso acaba afetando bastante o timing, né, porque isso significa que, para que tenha uma arrecadação para o ano que vem, ela precisaria ser aprovada esse ano, então por isso que acaba vindo com essa força muito grande para ter uma aprovação rápida. Então, acho que uma das primeiras coisas, porque ainda está todo mundo precisando entender o que está acontecendo, e é muito ruim que seja aprovado enquanto está todo mundo querendo entender o que está acontecendo, acho que a primeira coisa que faz sentido com que todo mundo peça, e ontem saiu uma carta de 120 organizações falando isso, é que a gente precisa de tempo para discutir esse texto, né? Então, acho que faz muito sentido fazer um pedido por uma instalação de uma comissão especial, que torna o rito, né, legislativo um pouco mais longo no sentido de você ter debates, você ter abertura para apresentar emendas. Do jeito que está hoje, a ideia é que vá direto para o plenário, e aí é muito mais curto o tempo de debates e muito mais difícil de ser apresentadas emendas. Então, a primeira coisa é a gente começar a fazer uma pressão já imediata para que esse texto ele vá para essa comissão especial, porque isso torna o processo muito mais democrático também, dá muito mais tempo para a gente discutir. E aí eu acho que tem um segundo ponto, que é uma questão que a gente sempre vê das conversas que a gente tem, e eu acho que é por isso que a Endeavor, para ser justo, acaba também sendo muito melhor recepcionada nesses espaços, é que a gente sempre tem uma preocupação de ter uma visão sobre o todo dessas discussões,
né? Claro que tem questões específicas e setoriais, e a gente acha que sim, elas precisam ser discutidas, mas quando a gente vai para as conversas muito querendo falar sobre o nosso problema e sem querer entender como que isso afeta as outras questões, a gente é recebido de outra forma. As pessoas acabam vendo a gente como se a gente quisesse ir lá e fazer um pedido específico para me beneficiar de alguma coisa, sem conseguir entender que você também faz parte de um todo. Então, acho que, e aí, obviamente, né, a questão dos VCs e tudo mais não pode ser tratada da mesma forma como, às vezes, fundos que são criados, às vezes, para as pessoas, às vezes, não pagarem impostos por muito tempo e tudo mais. Então, sim, a gente precisa considerar esse cenário e levar a nossa discussão entendendo por que que a reforma tributária existe, por que que tributação existe, que a gente tem problemas sociais, a gente tem problemas econômicos ligados a isso, e aí, dentro desse contexto, levar um contexto específico e por que que a gente tá levando e tratando disso. Aí, claro, né, quando a gente for entrando nos pormenores, acho que faz sentido depois a gente entender como que as propostas que a gente traz, elas sempre casam com esse ambiente maior e como que elas casam com discussões de desigualdade, discussões econômicas, para a gente não ser visto de uma maneira que é sempre que está pensando no seu, que é muito comum nessa discussão, e aí eu acho que a gente ganha muito, tanto como movimento, mas como sociedade e tudo mais. Então, acho que para começar, acho que seriam um pouco esses os pontos que a gente observa mais. Joia, super obrigado, Marina. E Renata, né, mas em particular, Marina, no ponto aí de como fazer o approach holístico, por falta de termo melhor, né, eu acho que é super válido, acho que é importante sim. Cássio, quer dar uma pincelada para a gente sobre o que a Anjos tem feito? Claro, Anderson. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês todos aqui. Acho que esse é um assunto extremamente relevante, né? É um assunto que a gente vem aí trabalhando há muitos anos com essa questão do tratamento tributário do investimento em negócios produtivos, né, e negócios inovadores, que é onde a gente busca apoiar e ajudar com investimento não só com dinheiro, né, mas muito com inteligência, com experiência, agregando valor para esses empreendedores. E a gente tem, infelizmente, né, uma situação, falando especificamente de investimento anjo, quase que surreal, né, para não dizer kafkaniana, em que hoje o investimento anjo, que é um investimento, como todos sabem, de risco extremamente elevado, sem liquidez nenhuma, tributado como se fosse um investimento de renda fixa, né? Então, ainda com um cenário ainda extremamente ruim, que eu não posso sequer compensar o que eu tenho eventuais perdas, que a gente sabe que vão ser a maior parte dos casos, com algum eventual ganho que possa compensar, né? Enfim, aquelas perdas que eu tive. Então, enfim, como eu falei, chega a ser surreal a situação que a gente vive, né, nessa parte. E a gente vem, claro, trabalhando há muitos anos nessa pauta, usando, inclusive, acho que o importante é o contexto global, né, a experiência internacional. A gente tem N referências, né, do que se faz, né, internacionalmente para estimular o investimento nesse setor. E gosto sempre de destacar, né, o próprio OCDE tem um estudo muito amplo que ela fez em mais de 20 países, e a conclusão dela é extremamente enfática da importância de se estimular o investimento nesse setor e deixando claro que precisam sim haver políticas públicas para isso, né? E obviamente as políticas públicas que a gente está falando é de um tratamento tributário no mínimo justo, né, e razoável, né? O que é uma situação que a gente não tem no Brasil. E o retrato, né, o reflexo que a gente tem disso é muito claro, entendeu? O Brasil está extremamente defasado em relação ao que você compara o cenário internacional, né? Por mais que a gente veja, está evoluindo, está crescendo, investimento, claro, está crescendo, mas aquela história, né? Quando a gente parte de zero, qualquer coisa, o crescimento é infinito, né? Então, o Brasil já era, né, muito defasado, ok, que conseguimos evoluir muito, muito pela força da iniciativa privada, a força, né, conjunta, colaborativa de todo mundo, né, que é empenhado nisso, acredita, né, quase como uma causa, e evoluiu muito, sem dúvida nenhuma. A gente vê números fantásticos crescendo, né? Não só de investimento anjo, mas de venture capital principalmente. A gente vê aí batendo recordes, com certeza. Mas quando você compara, né, internacionalmente, você vê que o Brasil, né, os percentuais em relação ao PIB são extremamente relevantes perto do que você vê. Né? Não estou falando nem só dos Estados Unidos, né? Mesmo a Europa. Você pega, né, países, os famosos BRICS, né?
Se comparar com China, eu tenho certeza que comparar até com a própria Índia, nós estamos com certeza atrás. Então, eu acho que assim, ou a gente acorda, né, para a realidade que nós estamos vivendo no contexto global, ou que a gente vai ver cada vez mais, infelizmente, é uma evasão de talentos, né, é uma evasão até de investimentos, tá? A gente, na pesquisa do ano passado que a gente publicou recentemente, já mostrou uma queda significativa no valor de investimento anjo total, né, separando, sempre a gente gosta de deixar sempre claro, né, investidor proativo, aquele que está engajado, que investir, esse sim, continua aumentando seu investimento, mas não é suficiente para compensar o mercado como um todo. O mercado como um todo é muito maior que isso, né, e ele se move conforme, né, as leis de mercado. Se o mercado está favorável, ok, ele vai à frente, senão ele recua, né, é o que a gente viu ano passado, e já vimos assim, né, um refriamento, né, até em 2019, eu lembro bem, até aí, não com dados absolutos, mas com o que a gente vê, assim, muitos investidores, a gente vê até no dia a dia nosso, da Anjos do Brasil, muitos investidores que deixam a rede, estavam deixando a rede por qual motivo? Não, estou mudando, estou indo para os Estados Unidos, estou indo para a Europa, estou indo para outros países, e vou investir aqui, né? Por que eu vou, né, continuar a investir no Brasil se eu estou aqui eu tenho benefícios, eu tenho incentivo para investir em startups. Se você está lá na Flórida, no estado da Flórida, investir em startup da Flórida, você é isento de imposto sobre ganho de capital, investimento em startups. O Brasil não, tributado como renda fixa. Você vê a discrepância que eu estou vendo. Estados Unidos, um país super pujante, um país que tem aqui, teoricamente você fala, mas lá não precisa, mas eles dão, porque eles sabem que é importante estimular, sabem que isso gera renda, gera riqueza, gera inclusive mais impostos. Então, enfim, eu acho que assim, realmente o que deixa a gente muito triste, sendo bem transparente com, né, Anderson, com você, com todos, é que, né, infelizmente, né, a gente vê que o governo não acordou, o governo, que as autoridades, vamos chamar assim, né, as famosas autoridades, não acordaram para essa realidade, esse contexto global que nós vivemos, né? E quem fica para trás é o país. Você já falou, eu como investidor perco alguma coisa? Não. Eu posso investir, inclusive, em qualquer startup em qualquer lugar do mundo, com um clique. Né? Hoje em dia, tudo online, você vê, conversa com os empreendedores e investe lá, né? Eu falei, um clique de distância que você tem hoje para investir em qualquer lugar do mundo. Então, quem perde novamente é o Brasil. Eu acho que essa realidade precisa ser, de uma vez por todas, clarificada, que se a gente não fizer, não houver uma atitude proativa, a gente não vai conseguir reverter esse cenário, infelizmente. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Cássio. Sobering, né? Mas é super importante falar isso. Eu acho que vou me atrever aqui a fazer um pouquinho de eco no nosso ambiente mais de startups e venture capital. O que a gente vê é um crescimento de 10 vezes nos últimos 5, 7 anos e uma necessidade de crescer mais 10 vezes daqui para frente. E agora que finalmente a gente teve o primeiro ciclo, né, a primeira volta na roda, né, com empreendedores fazendo saídas, criação de unicórnios, esse pessoal começa a investir, a gente tem que tomar cuidado para não dar uma freada nisso daí. Porque a oportunidade é muito boa, é muito óbvia, mas se a gente criar um problema de estrutura, né, já que cresceu 10 vezes, vamos aproveitar para taxar ali, é a mentalidade que vai evitar da gente crescer as próximas 10 vezes, que é o que deveria acontecer daqui para frente. A gente estava trocando, comparando notas, né, Piero? Em Private Equity, a gente está uma indústria muito mais madura no Brasil, tem sofrido com câmbio, com um monte de coisas, né? E a gente está vendo gente que já estava aqui sair. Isso é horrível, mas tem uma conta que é muito mais difícil de fazer, que é o cara que deveria estar vindo e simplesmente vai para outro lugar, né? Porque a gente não está se posicionando como um mercado atraente. A gente viu, principalmente no mundo de venture, em 2012, 2013, 2014, o que é ser um país que atrai talento? A gente viu um monte de investidor novo vindo para cá, fundos novos montando operação, brasileiros que moravam há 5, 10 anos fora, trazendo um conjunto de skill para o Brasil que a gente não tinha, estrangeiros vindo para cá montar operações aqui. Foi muito saudável. Nos últimos anos, a gente não tem visto esse movimento. E a gente tem que tomar cuidado para não criar uma barreira maior ainda para que isso aconteça daqui para frente. A gente vai precisar de investimento, a gente vai precisar de talento, a gente vai precisar de conhecimento para continuar
fazendo as próximas 10 vezes daqui para frente, né? Cristiano, vou pedir para você comentar o que na Abs tem sido feito e, se eu puder abusar aqui, dá só um highlight dos números, né? Número de startups, como que está o mercado hoje, porque eu acho que tem, pelo que eu bati o olho aqui na lista de participantes, nem todo mundo é do nosso mercado de startups em si. Cássio, depois eu vou te pedir para falar também o universo de anjos. Eu tenho um número na minha cabeça aqui, mas não vou correr o risco de passar vergonha, principalmente na sua frente. Mas acho que o pessoal não tem ideia da escala do que a gente está falando e do quanto que isso pode crescer, né? Então, Cristiano, se você puder só contar um pouquinho aí como é que está o mercado hoje de startups, como que a gente navegou a pandemia, e aí a parte de advocacy também seria show. Obrigadão. Tá joia. Obrigado aí pelo convite. Eu estou diretor financeiro da B Startups, né? Então, estava trocando bastante ali com o Felipe e a Ingrid nesse início de ano aí bem intenso, né? Com tantas mudanças, né? Então, falando rapidamente ali de números e de startups, hoje eu puxei aqui o Data Studio para a gente atualizando, mas vi ali da entidade da B Startups, a gente tem um número ali aproximado de 13.500, né, se eu não me engano, de startups ali vinculadas no último levantamento que a gente fez, passando aí do número de 18, aproximadamente, hoje, unicórnios, né, que a gente tem aí no Brasil. E aí, quando a gente trabalhou muito fortemente, né, diretamente apoiando as discussões que a gente estava ali, tentando sobre marco legal de startups, e assim como a gente falou aqui brevemente, muitas das coisas que a gente precisava que passasse, infelizmente, pararam ali no meio do caminho, e aí a gente deu logo de cara aí com a reforma tributária e todos os pontos ali que estavam trazidos, e naturalmente a gente tem digerido um pouco tudo isso e qual é o reflexo que a gente vê no ecossistema como um todo. Então, vocês falaram de uma forma muito macro, né, sobre isso, os principais impactos sobre segurança jurídica, de saída de capital e todos os reflexos que tem. E a gente, como um dos aspectos aqui, né, de Nova Chapa Candidatura, de fato, estar mais presente nessas discussões. A gente sempre esteve apoiando todas as iniciativas, mas agora olhando muito claramente para a estruturação de uma área mais presente desses temas que influenciam e refletem, que precisam ser debatidos, contribuídos como um todo, né? Como o Cássio colocou, a gente vê um movimento, principalmente de anjos, né? Aqui do que a gente acompanha nas startups, de muita insegurança. Eu acho que a reforma como um todo, o Flávio vai trazer maestria aos pontos principais, mas ela passa sobre vários aspectos que elas impactam direto ou indiretamente esse nosso mundo, né? Tanto pela liquidez que a gente está vendo, né, no mercado de investimento, isso naturalmente pode ter impacto em relação à segurança que a gente traz para esses investidores, mas também sobre aspectos práticos daquelas empresas não investidas. Então, a reforma tributária, ela buscou alguns equilíbrios em simplificação, mas em contrapartida está trazendo aí uma oneração, e uma oneração que a gente sabe que vai pegar a cadeia como um todo, e não só grandes empresas, né? Quando você olha até para PMEs, a gente vê claramente oneração tributária de algumas situações que não teriam pagamento de alguns tributos, né? Principalmente quando a gente fala sobre imposto ali sobre renda, mas num número geral aqui, é isso, a gente está discutindo, a gente está abrindo comitês ali para ouvir, de modo geral, o ecossistema como um todo, todos os pontos ali de dúvida, e, como comentei, estruturando isso de uma forma mais presente, para trazer aqui a nossa presença exatamente nesse intuito, de conseguir alinhar os reflexos, e principalmente dentro de tech, né, tecnologia, onde a gente está muito presente, quais são os principais pontos que a gente precisa trazer, debater e ajustar, né? E, naturalmente, concordo muito com o que a Renata e a Marina trouxeram, acho que primeiro tempo, né? São muitas questões, tem que digerir muito do que tem ali dentro dessa reforma, de fato, para a gente dar um passo condizente, né? De fato, quando a gente fala de uma reforma, ela tem que ser estrutural. E aí a gente não pode fazer literalmente um puxadinho, né? Então, ajustando algumas coisas, acho que tem que ser uma análise macro econômica e também reflexo aí de quanto que isso impacta no bolso e quanto que implica ali do ponto de vista de risco e segurança, né? Mas, de novo, obrigado aí por estar aí presente no debate. Super obrigado. Bem-vindo, Poli. Acho que nem se tivesse cronometrado não teria dado tão certo. Você vai cair direto na fogueira. Rapidinho aqui, cada um já fez um relato rápido sobre as atividades de advocacy até hoje.
depois que vou te pedir agora, para você já cair matando aí, contar um pouquinho sobre o grupo que você criou, todo o esforço que foi feito no marco das startups. E depois, isso tudo a gente está até agora, Poli, num papo de 50 mil pés aqui, contando o que cada um já fez em advocacy até hoje. Depois que você contar para a gente um pouquinho sobre o trabalho lá no grupo, o Mifano vai tirar a gente do altíssimo nível e trazer para a reforma e a gente discutir itens mais práticos. Tá bom? Se você puder só contar para a gente aí rapidinho. Obrigado. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite aqui, por estar aqui. É um grande prazer estar participando. E eu vou falar um pouco sobre o Startup Advocacy. Startup Advocacy foi um grupo que foi criado ali no processo de aprovação do marco legal das startups, quando a gente identificou que o poder público não estava vendo o universo das startups como deveria. Então, assim, a gente dava feedbacks, e eles eram amplamente ignorados por todo mundo que estava nos processos, e o processo estava correndo meio que à margem da nossa influência, mesmo sendo uma lei que estava sendo feita para nós, teoricamente, né? E aí a identificação foi de que nossos esforços estavam fragmentados, cada um estava representando seus interesses e seus setores, mas o excesso de informação que acabava chegando aos decisores estava transparecendo um ecossistema desconectado, fragmentado, e quem está desconectado e fragmentado tem pouca força aos olhos de quem está conduzindo as políticas públicas. Então, conversei, combinei e tive o apoio aí de N entidades, de N membros representativos do ecossistema, para que nós, de comum acordo, conseguíssemos criar uma posição e bater numa posição única de ecossistema para que nosso nome começasse a ser ouvido. E daí surgiu o Startup Advocacy, que é um trabalho de N mãos, não é um trabalho meu, é um trabalho de todos, em que todos têm voz, é um grupo aberto, em que todos aqueles que estão no ecossistema têm sua voz, e lá tem as discussões do que deveria ser o nosso posicionamento. E é um grupo que acabou se consolidando e acabou sendo visto e se tornando aos olhos daqueles que são os decision makers, né, que são aqueles que criam as políticas, como um ponto de propagação da temperatura do ecossistema de inovação e de startups em relação ao processo decisório, ao processo legislativo, ao processo do executivo, e todos têm aí um palco aberto. Então, muitos dos nossos participantes já tinham representatividade antes e continuam com essa representatividade, mas agora, cada vez que eles se posicionam, nós trazemos isso também e nos posicionamos sobre os posicionamentos dos nossos participantes para dar coro, para dar voz e para dar peso de um ecossistema unido e de uma frente única que tem os mesmos interesses. Então, dos nossos 4 pleitos aí, que foi decidido pelo grupo que deveriam ser os pleitos buscados no marco legal das startups, nós tínhamos um dos pleitos que beneficiava mais, mas não exclusivamente, as plataformas de equity crowdfunding, tinha um pleito que beneficiava mais aos investidores e tinham 2 pleitos que beneficiavam mais as startups, mas na verdade todo mundo está no mesmo barco e o que beneficia um beneficia a todos. Então foi nesse espírito que nós acabamos criando esse grupo unificado. Não é um grupo meu, é um grupo de todos, estão todos abertos e estão todos convidados a participar, que tenham interesse em ajudar o ecossistema a se formar e ajudar que o ecossistema seja visto. Trabalhamos pesadamente como um grupo unido no marco legal das startups. A nota técnica que foi a relatoria do Senado foi assinada por todos e foi redigida pelo Startup Advocacy em vários grupos de trabalho dentro aí dos membros que estavam ali. Então foi um dos grandes sucessos. Então a nota que gerou a remoção do Stack Option Plan, do SOP, do relatório do Senado foi redigida por nós. Então mostra que nós fomos ouvidos. Alguns começaram a dizer que nós tínhamos entrado nas big leagues, né? Tínhamos saído ali do futebol de várzea, conseguimos entrar na big league, mas não é mérito meu, muito longe disso, é mérito de todos aqueles que entendem que o ecossistema tem que se unir, como todos os outros setores se unem e muitas vezes acabam buscando privilégios que acabam incorrendo sobre nós. Então, uma das grandes vitórias que nós tivemos, por exemplo, no marco legal das startups, foi o fim das publicações obrigatórias, que era um privilégio que não tinha qualquer justificativa, que beneficiava
beneficiava certos grupos de pressão e que era imposto a nós, as empresas organizadas como sociedade anônima, que é uma grande parte das startups, quando ela cresce, a pagar por um privilégio alheio. Conseguimos lutar, mantivemos e foi retirado do ordenamento jurídico a necessidade de publicação. Daqui a pouco já entra em vigor, né? Vacatio legis ainda está ativo, mas daqui a pouco tempo isso também, as SAs que têm um faturamento de até 78 milhões de reais estão dispensadas de publicar, que era um dos grandes pleitos que a gente tinha para baratear o processo empreendedor. SA, como todos sabemos, não é a forma jurídica ideal, mas é a melhor que nós temos, né? Ou pelo menos que nós temos aí na organização jurídica, e agora ela vai ficar um pouco mais acessível. Não conseguimos alguns dos pleitos grandes que tivemos, como, por exemplo, a inclusão das próprias SAs no Simples Nacional. Então, ele não conseguimos imprimir isso, mas continuamos lutando por isso, inclusive durante a reforma tributária. Acabamos de nos posicionar junto com outras 120 entidades, mandamos uma nota pública que foi reproduzida pelo Correio Brasiliense e alguns outros veículos com a percepção do ecossistema de startups quanto à reforma tributária, e acabamos de ser convidados e nos juntarmos a outras 120 entidades que acabaram de publicar uma pesada crítica à reforma tributária do ponto de vista do mercado e do valor dos investimentos, que são indissociáveis do valor do ecossistema das startups. Então, essa foi a nossa contribuição, essa foi a nossa luta, mas é a contribuição de todos nós, em que todos nós somos muito presentes e muito ativos, e estão todos convidados a participar e serem presentes e ativos e representar um ecossistema unido para que a gente tenha força e consiga mostrar quais são as nossas necessidades e quais são os nossos problemas advindos das decisões que o Estado toma e como fazer para mitigar e melhorar esse ambiente empreendedor. Anderson. Joia. Super obrigado, Marco. E agora, contigo aí, Mifaná, a importante tarefa de tirar a gente da estratosfera e trazer aí para frente da reforma, para que a gente saia daqui com um tudo prático e consiga fazer boas mudanças aí. Vamos lá. Obrigado, Anderson. Eu, desde sexta-feira passada, tenho tido essa tarefa de ser o portador das más notícias, né? Então, assistir aqui cada um de vocês contar com bastante entusiasmo, né? As coisas boas que vêm sendo feitas, e isso tira um pouco do peso aqui da má notícia, mas sobrou para mim contar como essa reforma ela pode impactar de uma maneira muito dramática aqui o nosso quintal, né? E o Piero contou como tem sido a nossa interação com as autoridades, com a Receita Federal, e um pouco daquilo que veio na reforma tributária, que, por um lado, atende um pleito que tinha sido feito, mas, por outro, traz uma insegurança jurídica tremenda para o private equity, né, que é a questão que vocês conhecem aí da tributação dos FIPs. Sem entrar em muito detalhe nisso, acho que já é um tema que está sendo endereçado e a gente precisa pensar em como fazer esforços conjuntos em torno dele, mas é uma regra que veio lá no meio da reforma tributária super específica que tem a ver com como se interpreta uma lei que está aí desde 2006, e essa interpretação que foi dada aquele tipo de coisa que chove no molhado, né? Que quem está longe da discussão olha e não entende porque precisa de um dispositivo com uma interpretação como essa, simplesmente para trazer segurança jurídica, mas do jeito que veio, né? Essa interpretação traz mais insegurança, né? Então, só para resumir a questão, a gente tem uma regra na lei tributária, que é a Lei 11.312, foi editada em 2006, que é uma regra que diz assim: ó, toda vez que um investidor estrangeiro investir por meio de um FIP, desde que ele tenha menos de 40% desse FIP, o ganho de capital dele é isento, né? E aí, obviamente, a indústria se organiza com base nas estruturas que são as estruturas internacionais, né? O investidor estrangeiro, ele não quer investir no nosso FIP, ele quer investir nos veículos de investimento lá fora que ele conhece, e, no mais das vezes, esses veículos são geridos, administrados pelo mesmo gestor. E o fisco inovou há uns 2 anos aí com uma interpretação bastante problemática, que não tem nenhum amparo na lei, de que o fato dos cotistas do FIP terem o mesmo gestor faz deles partes ligadas e, por isso, não teriam direito à isenção, né? E aí a gente vem discutindo esse tema, né, Piero, já há um bom tempo. Nunca, nas nossas discussões, sofremos nenhum desafio sobre a parte técnica da discussão, né? Acho que, muito pelo contrário,
ninguém conseguia contra-argumentar do ponto de vista técnico que ninguém lá das autoridades fiscais, né, de que aquele entendimento estava errado. Tanto que se chegou aí a uma redação, né, que diz o óbvio, que é o fato dos cotistas terem o mesmo gestor não faz deles partes ligadas para fins de aplicação dessa regra. Só que aí vem o detalhe, né, a história da segurança jurídica do passado no Brasil, não é certo, né? Ele é incerto. A gente tem que ficar recontando a nossa história milhões de vezes porque ela muda ao longo do caminho. E o dispositivo ele veio com a interpretação que se buscava, pelo menos um pedaço dela, mas dizendo que só vale a partir de 1º de janeiro de 2022. E quando se faz isso, obviamente, você indiretamente está dizendo que antes dessa data, a interpretação correta era aquela que o fisco estava advogando, né? Que significa que a gente vai ter muita briga no tipo de coisa que é muito sensível para o investidor estrangeiro, né? Afeta diretamente o retorno dele. Um investidor que vem para um ciclo de investimento, né? Tanto o private equity como o venture capital, muito longo, né? É muito suscetível a variabilidades, um capital de risco, um capital de longo prazo que impacta a economia real. No momento em que tem o desinvestimento, o sujeito vê que a regra do jogo em relação à tributação daquele desinvestimento mudou retroativamente, né? Então é muito problemático, acho que é um tema que tem nos preocupado bastante, precisamos trabalhar sobre ele, né? E aí, eu ouvindo o Poli, acho que ele tem razão quando diz precisamos tentar ter esforços não fragmentados. E esse é o grande desafio da discussão que a gente vai ter aqui, né? Essa discussão do FIP que eu acabei de referenciar, ela é muito específica. A discussão do venture capital, das estruturas de investimento, também é muito específica, eu vou entrar nela já. E a reforma é muito abrangente, né? Essa reforma do imposto de renda, ela tem diferentes aspectos com diferentes complexidades. Alguns pegam todo mundo, né? Tributação de dividendo, as regras de tributação corporativas, e outros são muito específicos. Então, quando a gente faz, por exemplo, um ofício de 120 associações, a gente engrossa o couro, né? Contra as medidas que vêm, mas é muito difícil destacar aqueles temas que são mais complexos, mais específicos a uma indústria e de mais difícil compreensão, né? Eu acho que é muito fácil discutir no Congresso que não dá para tributar 20% de IR-fonte no dividendo quando a gente tem uma carga tributária corporativa altíssima, né? Então, a gente precisa equalizar. Essa é uma discussão simples, é uma conta simples. É muito fácil discutir o efeito nocivo da tributação de dividendo na cadeia societária, né? Quando eu estou distribuindo dividendo de uma controlada para um controlador e ficando com um leakage aí muito ruim para o negócio. É muito fácil também discutir temas mais gerais dessa reforma tributária que acabam impactando a sociedade como um todo. Mas esses temas específicos, que não são temas de conhecimento da maior parte dos congressistas e mesmo das autoridades, eles são temas mais desafiadores num contexto tão abrangente como esse que se colocou. Então, eu acho que um ponto muito importante para a gente pensar aqui em termos de estratégia é como direcionar esforços conjuntos em relação a esses temas que são específicos e como destacá-los do tema que todo mundo está falando, né? O tema dividendos, todos estão falando, né? Esse nosso tema específico aqui, nem todos. E quem está falando está colocando lá como mais um item dentro do todo. E vou passar aqui um pouco para a questão do venture capital, para a gente entender como esse mais um item ele tem um impacto muito dramático na questão de afastar o investimento estrangeiro do país e eliminar esse capital que hoje tem aí um potencial altíssimo de trazer frutos para o nosso país. Basicamente, assim, sem entrar em muito detalhe na discussão, e a gente pode descer em cada um dos pontos, tem um conjunto de regras que foi feito, né, que impactam tudo aquilo que a gente conhece em termos de estrutura de captação de investimento para venture capital. Então, hoje, quando eu vou fazer no venture capital uma rodada de captação no exterior, geralmente eu começo assim, né? Eu tenho uma empresa no Brasil, né? A empresa no Brasil, ela vê que é muito difícil captar investimento diretamente a partir deste veículo brasileiro, né? Porque o investidor estrangeiro de private equity não gosta de investir diretamente nesse veículo. Então, eu preciso aportar a minha companhia no Brasil numa entidade que geralmente vai estar em Cayman, né, que é a jurisdição
mais popular aí para as rodadas de captação do Venture Capital. E aí, obviamente, se investir em Cayman diretamente no Brasil tem uma alíquota pior, então a gente coloca uma Delaware entre Cayman e Brasil, né? Então fica, geralmente, o fundador, pessoa física, ou por meio de seus veículos na entidade brasileira, ele aporta essa entidade numa entidade em Cayman, que aporta a entidade numa Delaware, e o final da história acaba sendo a Brasil, né, a pessoa física no Brasil, investindo em Cayman, por meio do seu veículo de investimento também no paraíso fiscal ou não, que investe em Delaware, que volta para o Brasil, né? Então, um sanduíche, né? Brasil num lado, Brasil do outro. A reforma, do jeito que ela foi proposta, primeiro, na história que todo mundo está falando, né? Tributação de dividendos. A regra é o 20%, que já é bastante alto comparado com a nossa tributação corporativa, né? Combinado com a nossa tributação corporativa, mas tem um dividendo mais caro que se paga quando eu tenho o que o fisco chama de regime fiscal privilegiado ou um paraíso fiscal como investidor direto aqui no país. A nossa Delaware, uma LLC, ela é listada como um regime fiscal privilegiado. Então, quando eu pago dividendos do Brasil para a Delaware, vou ter uma alíquota de 30% ao invés da alíquota de 20%. Ah, se o Congresso baixar o 20 para 15, será que vai baixar o 30 para 20? Não sei, uma discussão que a gente vai ter, mas eu já tenho um primeiro impacto aí. Depois, eu tenho as regras antidiferimento, que são regras voltadas para as pessoas físicas que têm investimentos no exterior, né? Então, essas regras antidiferimentos, elas dizem assim, quando a pessoa física investir num paraíso fiscal, ou quando a pessoa física investir num regime fiscal privilegiado, né? Então, Cayman ou Delaware, qualquer um dos dois podemos escolher, dá na mesma, eu vou tributar automaticamente os lucros apurados no balanço dessa pessoa jurídica no exterior, no Brasil, na data de fechamento do balanço, né? Então, isso, o target aqui qual era? A aplicação líquida em ativos financeiros no exterior, né? Mas acabou tendo uma abrangência que pega, inclusive, aplicações ilíquidas. Essa estrutura que eu comentei, né, pessoa física no Brasil, que investe em Cayman, que investe em Delaware, que volta para o Brasil, não é uma estrutura que tem um planejamento fiscal do lado do fundador brasileiro. Muito pelo contrário, ele tem uma tributação incremental, né? Eu tributo no nível corporativo no Brasil, e na regra de hoje eu teria um dividendo isento, mas mesmo na regra de hoje, se eu tiver que distribuir esse dividendo para o fundador, ele vai ter 27,5%. Então, é uma tributação incremental. O dividendo dele já estava convertido num dividendo tributado por conta da necessidade de ter uma estrutura com essa característica. Só que na hora que eu imponho uma tributação no dividendo nesse nível que hoje não existe, esse efeito fica ainda mais dramático. Então, primeiro, acho que e aí, quando bate lá em Cayman, né, o que acontece? No nível de Cayman, hoje, eu não estou pensando em distribuir esse dividendo para o fundador de volta, né? Ele fica represado lá, ou para ser reinvestido, ou para ter um diferimento para evitar esse impacto de tributação incremental. E a regra vai dizer não. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2022, se ela passar, obviamente, tem que tributar automaticamente esse valor, né? Então, eu fico com, imagina o dividendo que saiu, tributou a 30, depois chegou lá em Cayman, foi reinvestido, não tenho nem caixa, a pessoa física no Brasil tem um efeito de ter que tributar 27,5 em cima do dividendo que ela não recebeu. Muito ruim, né? Agora, além de ser ruim, para as estruturas novas, obviamente ninguém vai mais ficar desse jeito, montar essas estruturas, mas eu tenho uma outra regra que diz assim, não pode mais aportar a sua pessoa jurídica brasileira numa pessoa jurídica no exterior pelo valor de custo de declaração, né? Esses movimentos hoje a gente faz com neutralidade fiscal, porque tem um dispositivo na lei fiscal que diz pode transferir a valor de custo, né? A regra agora está dizendo não, tem que transferir a valor de mercado e tributar a diferença. Então, travou, né, essa possibilidade, não conseguimos mais ter essa possibilidade. E aí eu acho que o ponto, talvez, mais difícil de tudo isso, que é a história do ganho de capital indireto, né? Quando a gente monta essas estruturas, com todo o desafio que ela tem, geralmente, assim, a saída lá na frente para o investidor, pelo menos a mais óbvia, né, é um IPO lá fora, né? Então, eu vou fazer as rodadas de captação lá em Cayman, quando eu tiver um negócio maduro no Brasil, virou lá o unicórnio, vou fazer um IPO, né, no nível de Cayman e vender a participação, os investidores vendendo a participação nesse IPO, numa parcela secundária do IPO, ou então, eventualmente, tentar vender mesmo para um outro investidor aí no nível indireto lá em cima. Mais difícil, né? Porque
Geralmente, mesmo os investidores estrangeiros, eles querem comprar o ativo diretamente no Brasil, por diferentes razões, né? Mas sim com essa estratégia de saída pensada aí, o que se diz para os investidores é que o ganho de capital tentativamente vai ser isento lá na frente, porque ninguém quer vender no nível direto. E o que a regra está dizendo, tá dizendo eu vou tributar esse ganho de capital indireto, né? E ela importou um conceito, né, na OCDE a gente tem já uma diretriz em relação a essa tributação de ganho de capital indireto que é muito específica para bens que eles chamam de movable assets, que geralmente são imóveis mesmo, e não para participações societárias. Na América Latina a gente tem algumas jurisdições que ampliaram essa regra, né? O Chile, por exemplo, tem lá essa regra de ganho de capital indireto que pega a participação societária, e o Brasil entrou nessa onda de ampliação, né? E a regra, o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, tem um teste de materialidade, né? Então, toda vez que o acionista lá fora, o acionista no nível de Cayman aqui no meu exemplo, né, estiver vendendo mais de 10% da participação que ele tem na Cayman, eu vou ter que olhar se o peso relativo do Brasil em relação ao que tem dentro de Cayman, né, porque eventualmente posso ter outras jurisdições investidas também, ele é maior do que 50% do valor justo total do ativo. Se eu estiver vendendo mais de 10% e o Brasil representar mais do que 50%, tem que tributar esse ganho de capital indireto. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas como é que faz isso? Né? Porque eu posso estar vendendo num IPO para um outro não residente que não tem nenhuma presença no Brasil, esse cara vai recolher? A regra diz que ele é responsável primário, mas ela elenca ali um rol de responsáveis solidários que só faltou colocar a sogra e o papagaio do cara que está adquirindo. Então, além de ser o adquirente, vai ser o procurador, se ele tiver um procurador no Brasil, vai ser o vendedor também, se ele tiver um procurador no Brasil. E aí, o mais difícil de tudo, a companhia investida indiretamente, né? O target no Brasil, a companhia ela é responsável solidária pela alienação que está sendo feita a 3 andares acima, né? Então, posso ter lá um acionista que eu não controlo o que esse cara está fazendo, ele tem uma participação de 10%. Se esse cara vender e não pagar o tributo, a companhia no Brasil é responsável solidária, sem nenhum benefício de ordem, né? E o ativo brasileiro respondendo por essa dívida. Muito problemática a regra, eu acho que ela impacta aí de uma maneira muito dramática a forma como o venture capital tem se organizado nos últimos anos. Eu acho que, como eu estava dizendo, né, uma discussão muito técnica, muito específica. Não vai ter muita gente levantando a bandeira desses 2 temas que eu comentei aqui, né, que é as estruturas com os FIPs e as estruturas de venture capital. E eu acho que o grande desafio para a gente pensar em conjunto é como articular essa questão no Congresso de uma maneira em que a gente consiga destacar a importância desse tema dentro daquilo que é mais fácil de ser compreendido nas reclamações que estão sendo feitas na reforma. Acho que a gente vai precisar pensar e pensar numa dinâmica também. A gente tem uma tradição no nosso país, quem acompanha a questão fiscal já há mais tempo, a gente teve uma tradição ruim no nosso país já há muitos anos de que a maior parte das alterações na legislação federal em temas que são complexos, elas foram feitas ao longo dos últimos 20 anos, talvez, por meio de medida provisória. E medida provisória é aquele negócio que tem um rito, né, muito mais previsível, né? Ela tem um timing de aprovação que a gente consegue enxergar começo, meio e fim. É o 60 mais 60. Se não aprovar, caduca. Então, a gente consegue entender a velocidade, a gente consegue entender o rito, consegue entender o momento de interceder e, acima de tudo, a gente consegue... O governo ele é uma peça fundamental porque é uma proposta colocada pelo governo ali e impulsionada por ele no processo, né? Aqui, esse nosso tema ele é diferente, né? Eu acho que está correto, acho que a alteração de medida tributária, de qualquer regra tributária, deveria ser feita com um debate mais amplo por meio de projeto de lei. Está errado a tradição, tá? Apesar de ser mais previsível, né? E a gente conseguir talvez ter mais visibilidade de como a gente participa do processo, está errado fazer por meio de medida provisória, né? Como a gente fez no passado. É muito melhor levar um projeto de lei para o Congresso e ter um debate mais amplo. O problema é ter o debate mais amplo
numa questão que é tão complicada e que está acompanhada de outros tantos temas que são igualmente complexos, né? Então, eu acho, assim, eu tenho visto um pouco das declarações que foram feitas aí pelo Ministério da Economia em relação à proposta, né? Colocamos lá uma proposta de uma reforma mais ampla para ser debatida mesmo, né? Para que os técnicos, os tributaristas, a sociedade se mobilize e questione para que a gente chegue numa lei melhor. Eu acho que esse é um bom discurso, né? Então, vamos discutir, né? Agora, precisa de tempo para discutir. É impossível a gente discutir esses temas em 15 dias. Esse é um tema que precisa ser amadurecido no Congresso e precisa de tempo para isso. Acho que a gente vai ter que entender exatamente o ritmo que esse projeto vai andar. Acho que as primeiras declarações de que seria aprovado num regime de urgência antes do recesso parlamentar, até 17 de julho, acho que talvez a gente já esteja num momento em que esteja relativamente claro que não vai acontecer, né? Mas o rito de urgência para aprovar esse ano ele é necessário, porque senão a regra não passa a valer no ano que vem, né? Então, a gente tem um horizonte que não é necessariamente longo, né, até o final do ano, para ver esse tema amadurecendo no Congresso, e acho que aqui, entre nós, né, todos, com cada uma das suas bandeiras aí, acho que esse tema impacta, mais específico, impacta cada uma das entidades que falaram aqui. Talvez a gente pudesse pensar num esforço conjunto, mas num esforço conjunto que seja direcionado a essa questão para tentar destacá-la do todo, né? Daquilo que todo mundo vai falar e começar a fazer um barulho específico em algo que está lá escondido que ninguém até agora deu muita atenção. Eu, só para emendar um pouco aqui, Flávio, quer dizer, a importância e começar mostrando que exatamente nos níveis que a gente puder atingir de congresso, de relatoria, ou enfim, os canais que a gente tiver, mostrando, nós estamos falando entre anjo, venture capital, private equity, nós estamos falando do capital de longo prazo que vem para financiar crescimento de empresas que vem tomar risco, que não vem aqui para sair amanhã levando lucro no primeiro momento, que gera empregos, que destrava infraestrutura, que fez eu bato muito nesse tema, que se você olhar de 2006 para cá, dos 200 e tantos IPOs que tiveram, metade dos IPOs foram feitos por gente, ou por fundos, ou por empresas que tiveram fundos que desenvolveram, que levaram para o mercado de capital. De 2010, 2011 para cá, 70% dos IPOs tem alguém de venture, de private equity por trás, abrindo. É um capital que tem que ser bem tratado. A gente falou aqui, acho que alguns dos números que é importante dizer, mas o que tem de capital no mundo a custo hoje, a custo investido hoje, são 2 trilhões de dólares nesses veículos. Quer dizer, se esses capitais, se esses fundos derem um retorno de 2 vezes em 2, 3 anos, 3, 4 anos, esse dinheiro vai ser reciclado. Nós estamos falando de 4 trilhões de dólares no mundo que fazem investimentos desse tipo, que estão indo para a Ásia, que tem uma opção de... O Brasil não está captando o que deveria captar, dado o tamanho, dado a oportunidade, dado o empreendedorismo, dado tudo, não está conseguindo atrair e acaba criando regras que espantam, e a gente tem que falar isso muito claramente. Quer dizer, no momento em que a gente vê o day trade não é mais, o day trade não é, o lucro do day trade não é mais tributado, mas esse dinheiro vem, quer dizer, a gente começa a ver coisas que você fala, sabe, nada contra o day trade, pelo amor de Deus, mas a gente fala, é incoerente do ponto de vista do que o país precisa, dos gargalos que tem e do dinheiro que tem globalmente. Quer dizer, esse é o dinheiro que está desenvolvendo a infraestrutura na China, na Indonésia, esse é o dinheiro que criou o Google, esse é o dinheiro que criou um monte de empresas lá fora que são referência para todo mundo. Por que a gente não quer tratar bem esse dinheiro quando vem para cá? Por que a gente não quer mostrar e dizer para o investidor, você é bem-vindo porque você vai me ajudar a desenvolver, né? Falando do ponto de vista do estrangeiro e falando do ponto de vista do capital aqui no Brasil também, né? Então, eu acho que essas cláusulas têm que estar, elas estão muito bem embasadas do ponto de vista de poder fazer o barulho certo pela razão certa. Ninguém está pedindo favor.
Entendeu? Ninguém está falando, eu quero proteger o meu aqui porque estão me tributando. Não, não é isso. Nós estamos falando de incentivar o que merece ser incentivado, o que deve ser incentivado. O empreendedor brasileiro, o investidor estrangeiro que traz esse capital para cá, o investidor brasileiro, né? É esse barulho que eu acho que a gente consegue fazer, é o bom barulho, é uma boa causa. Eu digo que é uma causa quase nobre, né? Quando você vê por esse aspecto, né? Então, quanto a gente puder sair daqui organizado com isso e começar, né, quais são os canais, eu acho que é o momento, é a oportunidade que a gente tem, e acho que a gente tem uma causa, todo mundo aqui, muito boa para levar adiante, tá? Piero, posso só comentar isso aqui para mim? Acho que é importante. Assim, é isso que eu ia falar, Cássio, manda brasa aí. Legal. Não, que eu queria comentar, acho que o Piero colocou um ponto que eu acho que é muito importante, e eu queria comentar um pouco o seguinte, tá? Até pela experiência que a gente teve aí, todo esse movimento do Marco Legal das Startups, né? Acho que, como o Marco citou, a gente teve primeiro uma coisa muito bacana, que foi uma união de nem sei quantas, mais de 50, 70 entidades aí em pró dos 4 pontos que a gente considerava essenciais, e tivemos uma frustração gigantesca, tá? Porque no final das contas, eu diria assim, que todos os nossos pleitos, ou praticamente todos, principalmente os mais relevantes, foram, né, desconsiderados no final, tá? E isso para mim foi uma grande lição, gente, uma grande lição. Qual que eu acho que é o erro, fazendo uma autocrítica aqui pessoal para mim, estou dizendo aí pessoal para mim, Cássio, né? Não é para mais ninguém, que a gente cometeu. Né? Como, acho que, Piero, quando você fala, é uma causa nobre, com certeza eu tenho certeza disso, absoluta, né? Porque eu falei, a gente faz isso, né? Eu falei, invista em startup não é para ganhar dinheiro. Claro, precisa ter retorno? Precisa. Mas retorno é lá, daqui a 5, 10, 15 anos, sabe-se lá Deus quando, entendeu? Eu faço porque quero ajudar realmente, quero fazer algo diferente. Então, é uma causa nobre? Só que a gente esquece de um ponto fundamental, que é assim, a cabeça político, né? Que é quem está lá e quem é que realmente determina as coisas. Como é que é a cabeça dele? E aí eu fiquei pensando muito, discutindo, conversando com alguns amigos aí sobre isso. A cabeça dele é a seguinte, gente, é totalmente diferente da nossa. Ele está preocupado com a próxima eleição dele, se ele vai ser reeleito ou não, para ele se manter no cargo dele. Essa, no final do dia, é isso que objetiva ele. Então, a gente fala de... Quando eu falo 5, 10, 15 anos, futuro, para ele, isso não tem menor valor, entendeu? A preocupação dele é a eleição, a próxima eleição, se ele vai se manter ou não no cargo. E a preocupação dele é quem gera voto para ele, tá certo, gente? Então, assim, a gente tem que ser realista, entender qual que é a motivação de cada um. Tá? Essa é a motivação que move a máquina política, tá certo? E se a gente não conseguir trabalhar dentro dessa linha de motivação, pelo menos assim, a experiência que a gente teve foi que nós somos ignorados, eles nos enxergam, no final das contas, eles nos enxergam de que forma? Tem um grupinho lá que quer defender os interesses deles. Por mais que a gente tente mostrar que não é isso, que a gente quer para o país, tudo isso, no final a cabeça dele é esta, entendeu? Então, assim, diante disso, só para concluir, eu acho assim, se a gente falar assim, como que a gente deveria, né, realmente se mover a partir de agora? A gente tem que se mover na moeda que as pessoas entendem. Né? Não adianta a gente querer fazer nosso discurso como a gente acha, até porque nós já somos convertidos aqui, tá certo? A gente tem que chegar para ele e mostrar claramente, falar, olha, é o seguinte, temos que fazer um estudo, dizendo, olha, se implementar dessa reforma, que não é reforma coisa nenhuma, né, primeira coisa, né, porque reforma era para simplificar, para melhorar o sistema tributário, né? Aqui que a gente está fazendo é só aumentar a carga tributária e complicar, criar mais insegurança jurídica. Então, não é reforma, para começar o assunto, mas se implementado esse projeto de lei, vamos calcular e estimar quanto que vai haver de destruição de empregos, tá? E, consequentemente, perda de votos. E vamos levar isso à imprensa, entendeu? Tem que sair na capa da Folha de São Paulo, não a Folha, a capa de todos os veículos, dizendo, olha, a reforma como está vai gerar tantos milhões de desempregados a mais no Brasil, ok? Que é fato, a gente sabe que isso vai acontecer, né? Porque a gente vê assim, todos esses desempregados que existem hoje no país é uma consequência de atos que foram feitos, né, anteriormente, né? É uma sucessão de coisas, sucessão de erros, sucessão de políticas erradas, né? Justamente por causa dessa questão do modelo político que a gente vive, que é o modelo de 4 anos de reeleição, né? Porque o cara só está preocupado em se eleger, para ele. A gente sabe, ele governa por, na realidade, 2 anos, né? 1 ano é para assumir a cadeira, nem 2 anos, é um pouco menos de 2 anos. 1 ano ele tenta fazer os projetos dele, aí no outro ano já está preparando a eleição do próximo ano, e no ano seguinte ele já está correndo atrás para ser reeleito, né? Então, assim, ou a gente usa a moeda, na minha visão, pessoal,
que é a moeda que eles entendem, entendeu? Que é realmente fazer um estardalhaço, mostrando que do jeito que está, isso vai gerar uma destruição muito significativa, né, para toda a economia brasileira, e isso vai ter consequência no peso do bolso do eleitor, né, e ele pode até tentar se reeleger no ano que vem, na próxima eleição com certeza ele não vai, tá? Ou então, realmente, assim, a minha experiência é o discurso de, pô, isso aqui, né, vai impactar investimentos, vai impactar isso, ele está pouco se lixando, entendeu? Porque isso não é para o mandato dele, é para outro mandato, então o próximo que resolva o problema. Minha visão, gente, posso estar errado, tá? Mas a experiência que a gente teve aí na tentativa de levar esse discurso de, pô, né, isso é importante e tal, para o ecossistema, tal, não sei o que lá, não funcionou. Eu acho que a gente tem um aliado aqui que a gente precisa, de alguma forma, incentivar ou alavancar, porque é sensível a isso e que tem um papel, obviamente, fundamental nessa reforma, que é o Ministério da Economia. Quer dizer, o Ministério da Economia tem gente hoje lá, eu tive várias interações com várias pessoas lá dentro, o Guaranis, o Adolfo Saxida e gente lá dentro, eles são sensíveis e entendem o que a gente está falando, eles sabem o que a gente está falando. Talvez dentro do contexto de uma coisa mais ampla, né, que foi, como o Flávio colocou, um negócio super complexo, algumas dessas coisas tenham passado sem que eles tivessem talvez percebido que o detalhe aqui está dando esse tipo de consequência no médio prazo. É lá que a gente tem que bater e alertar, e estamos tentando fazer, né? Mas, Pedro, desculpa, eu vou dar a minha experiência comigo, tá? Realmente, assim, no Marco Legal, todas as nossas pautas que nós vamos, toda a turma lá era favorável, apoiava, dizia, né, vamos lá, pô, tal, não sei o que lá. Resultado final, cara, nem sequer, só para você ter ideia do nível da coisa, eu ouvi lá de um cara lá dentro do Ministério da Economia, claramente dizendo a questão da compensação de perdas com ganhos. Não, Cássio, a gente não pode pôr isso no texto, mas a gente apoia esse texto, vamos botar no Congresso, vamos aprovar. Qual foi o resultado final? Foi vetado no final pelo próprio governo. Então, assim, está muito claro que o Ministério da Economia, pelo menos esses caras que a gente tem que interlocução lá, infelizmente, não tem pouquíssimo poder político hoje, tá? Quem está determinando muita coisa lá, a gente conseguiu depois ter uma conversa com outro cara lá, que pareceu, não digo que tem um poder de determinação, mas deu um pouquinho mais do caminho das pedras, é a Casa Civil, tá? A Casa Civil hoje tem um peso gigantesco, né? E tem alguns, vamos dizer assim, agentes, vamos dizer ali, eu acho que tem, na minha opinião, tem alguns agentes que eu chamo de agentes duplos, tá? Deu para perceber aí na percepção nossa, que tem um discurso, por um lado, fala, não, vamos apoiar, mas o bastidor é outro, tá? Novamente, existe um projeto político muito claro aí, né? Obviamente, estamos no ano prévio a ano de eleição, tá certo? Então, existe uma necessidade, um desespero enorme para conseguir se reeleger, tá? Acho que isso precisa ficar bem claro, né? Então, os projetos que forem vão ser projetos com o objetivo de se reeleger. Então, qual que é a prioridade muito clara? Vamos reajustar a tabela de imposto de renda, porque era a promessa de campanha, né? Então ninguém quer depois dizer que não cumpriu a promessa da campanha, e vamos aumentar o Bolsa Família, vamos aumentar os mecanismos populistas que eles de alguma forma permitam a gente se reeleger. Então, essa é a agenda, isso a gente tem que ter clareza que é essa agenda, entendeu? Então, se a gente quer de alguma forma, e alguém tem que pagar essa conta, tá certo? É muito simples, né? Alguém tem que pagar a conta, então temos que tirar de alguém para poder fazer isso, para poder se reeleger. Então, assim, se a gente não conseguir usar as forças políticas que a gente tem dentro do mesmo jogo, cara, para mim, já está claro o que vai acontecer, entendeu? Vai ser aprovado como está sendo proposto. Já tem uma moedinha de troca, a gente já sabia, né? Reduzimos de 20 para 15 aqui e tal, quer dizer, para dizer depois, que nem a questão do marco legal, foi a mesma coisa. Não, deixando passar isso, aquilo tal, fizemos isso, olha só que legal, marco legal coisa nenhuma. Isso aí foi uma leizinha de nada que, graças a Deus, no final acabou não saindo prejudicando, pelo menos, né? Porque podia sair até pior. Cássio, você me permite um comentário? Né? Eu entendo o ponto e acho que a gente tem que pensar em todos os aspectos mesmo, mas do ponto de vista assim mais objetivo em relação a um plano de ação, né, que a gente tem que ter, eu continuo achando que a gente precisa tentar, entre as entidades aqui, destacar esses assuntos que são mais específicos e trabalhar
e criar uma consciência em torno deles, né? Porque tem toda essa dificuldade que você comentou, mas tem muita coisa também que foi colocada sem uma avaliação de todos os aspectos necessários, né? Então, o debate, por exemplo, em torno do ganho de capital indireto, ele foi colocado talvez pensando em planejamento fiscal, né? Naqueles poucos questionamentos fiscais que já existem, em que antes de vender o ativo, o vendedor aporta numa holding lá fora e vende lá fora. Não é disso que a gente está falando, né? Só que, de novo, a mesma discussão em relação às regras antidiferimento de pessoas físicas, que ela mirou uma coisa e acertou outra, mas acertou de uma maneira muito dramática. Acho que a gente precisa tentar, de uma maneira articulada, criar uma consciência em relação a esses impactos, porque essa consciência talvez hoje não exista, né? E aí, acho que o Ministério da Economia, como alguém que está olhando política econômica e não simplesmente arrecadação, ele pode ser uma peça fundamental mesmo na nossa discussão, né? Criar esse diálogo não só com o Congresso, que ele é necessário, porque é um projeto de lei, mas um diálogo com o próprio Ministério da Economia, alertando para esses pontos e fazendo um debate franco sobre aquilo que vai prejudicar o nosso país se passar do jeito que está. Acreditando, claro, que a gente consegue, nesse meio do caminho, criar a consciência necessária nas pessoas e eliminar aquilo que não deveria ter sido a intenção do projeto, né? Mifano roubou meu trovão aqui, né, como dizem os gringos. Cássio, eu compartilho 100% a frustração, você sabe disso. Eu, inclusive, tanto no comitê da própria BVCAP quanto nos fóruns de mais públicos, né, de WhatsApp, quando a gente elencou os pontos, eu falei, gente, vamos escolher um só, porque eles vão dar para a gente o prêmio de consolação do menos relevante, que disputa menos arrecadação. Não que eu tenha bola de cristal, mas sexto sentido, e acabou acontecendo exatamente isso, né? Eu acho que o que você falou, Cássio, tudo que tem uma queda de braço que impacta a arrecadação, fica incrivelmente realista o que você descreveu. Precisa de uma força política no lugar certo para a gente conseguir a barganha. O que eu acho que a gente está vivendo aqui, e tem um monte dessas coisas na reforma tributária, e a gente tem sim que lutar, independente da chance de sucesso, né? Como sociedade, a gente tem que se posicionar. Mas eu acho que o que tem agora, especificamente, tem um monte de consequências não intencionais no que está sendo feito, né? Ou a metáfora aí do elefante na sala de cristal. Quer resolver um problema, acaba criando outro, e aqui, no caso da reforma, a gente tem uma combinação de consequências não intencionais e uma tentativa de velocidade muito grande. Então, eu acho que todo o poderio político que a gente puder angariar, seja lá qual ministério for, seja lá qual conjunto de parlamentares a gente conseguir mobilizar, para explicar que não se trata de melhorar para o venture capital, para o private equity ou para as startups em troca de reduzir a arrecadação. É destruir a indústria. Não tem explicação prática para que eles queiram fazer isso. Eu só consigo me convencer de que é uma consequência não pensada. E é natural, é um negócio muito complexo, com muito desmembramento. Cabe a gente falar, olha, isso que vocês estão fazendo aqui para evitar, e seja lá quem for, estiver fazendo evasão de impostos ou planejamento fiscal, está criando um problema que vai destruir uma indústria que está começando a nascer agora, pungente, ótima, né? Assim, tem vários discursos que a gente... Imagina o que seria passar pela pandemia sem as startups, né? Tivesse acontecido 10 anos antes, né? Sem iFood, sem Corner Shop, sem nada. Assim, é muito óbvio o valor que está sendo criado e é muito óbvio o impacto potencial que isso pode criar. E não é um trade-off, não é vamos ter que mudar isso daqui e por isso vamos arrecadar menos. Vamos ter que mudar isso para não matar a indústria hoje, isso vai gerar mais arrecadação daqui 2, 3, 5, 10 anos. Então, acho que é importante preservar o discurso. Não estou dizendo de forma nenhuma, Cássio, para ignorar o aprendizado, mas eu acho também que a gente não pode largar a mensagem da importância do que a gente faz, porque ela não foi suficiente para conseguir os resultados que a gente queria. Temos que continuar insistindo, sim,
e fazer também o estudo e falar, olha, por causa de X, Y, Z, além do motivo nobre de que o Brasil está passando por uma fase, o mundo, né? Mas o Brasil está passando por uma fase difícil. Pós-pandemia, vamos ter que reconstruir um monte de coisa. E é o capital de private equity e de venture capital que vai ter o dinamismo para fazer isso. Esse discurso tem que ser reforçado, eu acho. Além disso, vai destruir emprego, vai cair a arrecadação. Na próxima eleição você está ferrado. Eu acho que tem que complementar e não trocar um approach por outro. Não, claro, Anderson, eu concordo plenamente com você. Não estou dizendo a questão técnica, né? A questão técnica você vai ter que discutir com quem é técnico, né? Para poder tentar ver se consegue melhorar a questão técnica. Mas a questão política, né? O que eu quis destacar é isso. A questão política, assim, realmente, a gente não vai conseguir resolver se a gente não tiver também o lado político, entendeu? A gente tem que trabalhar as duas frentes. Tem que trabalhar o lado técnico, tem que, como você falou, discutir, às vezes, eventuais, vamos dizer, impactos não intencionais, como você falou, eventualmente que não foi avaliado quando se foi proposto, sem dúvida nenhuma, tá? Mas eu acho que se a gente não tiver uma força política muito grande, e a força política dentro da linguagem política, né? Eu digo assim, a chance de a gente conseguir reverter coisas que são muito relevantes, né, que vão ter um impacto muito brutal, infelizmente eu acho que são pequenas, porque o apelo, né, o apelo político é muito grande, entendeu? O apelo político é, né, vou reduzir o imposto de renda, vou reajustar a tabela de imposto de renda, que vai agradar um monte de, né, pessoas por um lado, né, um público grande, né, obviamente necessário e uma obrigação, tá certo? E vou aumentar o Bolsa Família, vou aumentar isso, e com isso eu consigo também arrecadar, né? Então, acho que assim, novamente, né, a gente tem que realmente entender como é que funciona a cabeça do outro lado da mesa, né? Vou me atrever aqui, Piero, fazer um resuminho até agora. Se a gente tiver novas perguntas aí, a gente vai continuando. Mas acho que alguns aprendizados até agora, então, a gente tem aqui os pontos que o Mifano destacou, me ajuda aí, Mifano, mas é a tributação indireta e a adequação da linguagem que impacta os FIPs, né? Que é algo muito específico para a gente, que a gente estou propondo aqui para discussão, tá? Não para definição. Esses a gente deveria priorizar, colocar um holofote em cima, né? Porque não está sendo feito. Eu acho que super importante o impacto para o retorno do empreendedor, né? Que está correlacionado no indireto, mas a gente precisa botar a ênfase de que o investidor de longo prazo vai ser penalizado e o empreendedor, que é o que corre o maior risco e com um prazo mais longo, não deixa de ser um investidor, vai ser o mais penalizado de todos, né? Porque ele está sujeito à escolha dos investidores internacionais se ele quiser fazer uma grande empresa. Isso coloca ele numa situação onde todo mundo está perdendo com a reforma, ele está perdendo duas vezes, né? Eu acho que isso é super importante a gente botar um holofote. O outro, a gente precisa fazer um esforço para ganhar prazo, seja no mecanismo, seja troca do mecanismo, ou como que a gente consegue, né, interferir no timing desse negócio para a gente poder fazer um negócio decente, como indústria, e mobilização política, a gente precisa ser mais esperto no sentido positivo, né, em não só ter o discurso técnico, não sei nem se o termo é apropriado, tá? Mas a motivação de longo prazo ou o discurso técnico, a gente sabe fazer, mas quem está envolvido aqui já está comprado, e a gente já precisa aprender a fazer o discurso político melhor. Eu acho que, como um resumão até agora, pelo menos, acho que são os grandes takeaways por hora. Algo mais que a gente deva incluir? A gente vai gerar estou hesitando em chamar de documento, porque não é um documento formal, mas um memorando, por falta de termo melhor aqui, a gente circula entre os palestrantes e os participantes aqui para colher mais input depois, mas por enquanto, como um rascunhão aí, eu acho que a gente está por aí. Algo mais, pessoal, que a gente deva incluir? Anderson, num formato de ofício ou nota técnica, depois a gente pensa exatamente a quem endereça, né, e como é que a gente faz o endereçamento e as assinaturas, né, talvez em conjunto entre as associações. Acho que se a gente começar a colocar no papel esse nosso problema e colher a impressão de todos, talvez a gente possa
ter num espaço aí de uma semana um documento que todos validem para a gente utilizar nessa interação com o Congresso e com as autoridades. Né? Perfeito. Poli, está com a mão levantada aí? Se eu puder trazer aqui alguma percepção adicional, eu não desconsideraria, Milfano, também desse fantasma que nos cerca. É um projeto horroroso do começo ao fim e tem um negócio aqui que chama a atenção por uma sutileza, que do artigo 36 em diante da proposta, ele taxa os fundos fechados com come-cotas. Então, fundo fechado, que é aquele fundo que é ilíquido, então ele não tem, a transação é secundária, né, que é o típico fundo de investimento e participação, todos os FIPs são do tipo fechado, e aí ele estabelece come-cotas no FIP fechado. Agora, o FIP fechado, que é ilíquido, ele tem uma posição pior, ele teria que chamar capital para pagar o imposto intermediário num come-cotas se eventualmente acontecesse. E a regra que estabelece o 36, 37, 38 e 39 é de que isso vai virar fato. Então, FDICs, fundos imobiliários vão ter seríssimos problemas. Aí vem um 40 que, destacadamente do bojo do problema, arrefece para os FIPs e fala, inciso primeiro, os FIPs não estão inclusos, os FIPs entidades, se não me engano, não estão inclusos na regra do 39. Ficou um negócio destacado e ficou um negócio ali que tá fácil de ser jogado para fora no meio da conversa, viu? Do jeito que está, esse ponto é importante aí, Poli. Do jeito que está, é parecido, é inspirado numa medida provisória que tinha sido apresentada, que era a 806 em 2016, depois tem um projeto de lei que foi assinado pelo Rachid, quando ele era secretário da Receita, que é o 10.638, que trata também desse tema, que é a história de passar a tributar os fundos fechados. O objetivo, de novo, é um e a gente acaba acertando o outro com alguns efeitos colaterais adversos, mas era muito mais para pegar os líquidos, né? Os fundos fechados líquidos que não têm come-cotas, e só que a regra não diferencia. Os FIPs estão de fora, sim, com esse corte, né, do que é o FIP, entidade de investimento, que é esse que a gente vai discutir aqui no quintal do Private Equity e do Venture Capital, dos FIPs que são patrimoniais ou não entidades, que tem mais uma característica de holding. Acho que poderia ser repensada essa regra também, não faz nenhum sentido tributá-los como pessoa jurídica, essa categoria de fundo, mas não sei se essa é a discussão que a gente faz dentro desse foro específico que está mais pensando nos investidores, né? Apesar da regra ser problemática. A regra é problemática e o 40, o meu medo ele é muito, muito específico para fundo entidade. Então, assim, é uma luta do ecossistema conseguir veículos melhores de investimento em startup. E os veículos melhores não vão estar agrupados, caso eles venham via instrução CVM, que é uma possibilidade, um clube de investimento em startups ou algo do tipo, eles estão expressamente exclusos do 40. Então, se eu conseguir criar uma entidade, clube de investimento em startup, que é alguma coisa que a gente pleiteia, ele vai automaticamente entrar numa regulação de come-cotas toda esquisita ali, que vai beneficiar só os FIPs. Então, essa regra ela ficou extremamente restritiva, então ela já é ruim para o ambiente de hoje e ela é péssima para aquele ambiente que a gente planeja construir, que vamos criar algum tipo de condomínio de investimento onde você consiga fazer veículos mais apropriados. A CVM já declarou, não existem veículos apropriados para investimento em startup pelo investidor anjo. Ela declara isso desde a 588. E agora, como é que eu posso batalhar na existência de um veículo apropriado se ele já vai estar imediatamente incluso numa taxação estilo come-cotas pelo 36, 37, 38 e 39? Então, isso além de ser ruim para o que acontece hoje, ele vai nos tolher a tentativa de melhorar o sistema no futuro, porque aí a gente vai ter que entrar na criação de um novo negócio que pode ser feito por instrução CVM, mas que vai estar incluso numa lei que você tem que entrar no legislativo se passar. Então, ela é double hazard quando eu falo de tentativa de aprimorar em vez de só manter o status quo. Ela aprofunda o problema e mesmo tentando resolver para os FIPs de hoje, o restante do ecossistema ainda sofre. E a gente sabe que não é só dos FIPs que a gente está falando do ecossistema como um todo. A distribuição de rendimento, a taxação do dividendo afeta teoricamente os fundos de VC? Diretamente não, porque eles já não recebem dividendos, mas afeta o valuation
valuation do cara que vai comprar isso depois, que diretamente vai afetar o valuation de hoje, que indiretamente vai afetar patrimônio de fundo. Então, é um sistema todo conectado de diversos agentes que tem que ser visto como tal. E ele é ruim para N layers de agentes diferentes, além do impacto direto na atração de investimento. Ele vai diminuir, se aprovado dessa forma, diminuir valuations de forma direta no futuro, mas todo mundo sabe que valuation futuro é o que importa na avaliação presente. Então, vai cair imediatamente na avaliação presente como está. Então, assim, a tentativa daquelas 120 entidades, da qual a reunião eu estava presente, que mandaram, vamos lá, fui eu que trouxe a reunião, não tinha sido trazido. Olha, tributação de 30% quando a empresa quando é subsidiária de estrangeiro. Pô, gente, não faz sentido. 100% das scale-ups brasileiras vão se encaixar numa regra de 30%. 100% não, mas uma quantidade brutal de scale-ups brasileiras vai se encaixar numa regra de tributação de dividendos a 30% e não a 20%, porque o Brasil, desde que o Brasil é Brasil e aprofundadamente com a MP 627, que quando passou caiu uma lágrima lá atrás no governo Dilma, que instituiu a tributação universal da pessoa jurídica, né? O texto da tributação universal da pessoa física foi rechaçado na época na conversão, na lei de conversão que converteu a MP 627 em lei, voltou ipsis literis nas 4 primeiras linhas nesta medida. Então, o texto que a gente conseguiu rechaçar lá atrás da universalidade da pessoa física, se você olhar lá, se não me engano, artigo 86, se não me falha a memória, 80, da MP 627, ele está com as 4 primeiras linhas com a exata mesma redação daqui. Foi requentado. Foi um texto requentado nesse PL. Então, é um negócio que, assim, precisamos olhar com um olhar sistêmico disso. Então, assim, afeta as startups? Afeta. Se afeta o investidor, afeta startup. Se afeta startup, afeta o investidor. Se afeta os dois, afeta... É um negócio muito mais intrínseco e interconectado que cá entre nós, estou mais tendendo a olhar para a nota da FEComércio São Paulo, que disse, gente, pelo amor de Deus, arquiva isso, não tem como salvar, e olhar e falar, cara, eles não estão tão errados assim, quando você olha a profundidade das medidas que estão aqui propostas. Poli, assim, só fazendo eco a parte do impacto, não só nos valuations, como no número de startups, eu acho que você corretamente se corrigiu aí, em número de startups, talvez não sejam todas, mas lembrando que nesse nosso universo existe uma concentração de resultado muito grande, né? Uma parcela pequena das startups, isso é parte do jogo, todo mundo sabe, né? Representa um número muito grande do retorno. Se a gente fizer um estudo quantitativo do impacto que isso vai ter, vou te falar, 99% do retorno da classe de ativo vai estar nesse formato, que vai ser sobretaxado e vai ter um impacto não só no retorno no dividendo, como no valuation. Continuo achando que é não intencional, mas é draconiano, assim, é muito grave. Um comentário só nesse fórum dessas 120 entidades aí, quando eu levantei o tópico dos 30%, que para nós é extremamente sensível, o que eles me disseram é que eles estavam trabalhando em excluir Delaware da lista. E aí... Band-aid, né? Não vai funcionar. E o problema de excluir Delaware da lista é que, assim, tá lá na lista, né? Você coloca e tira na hora que for conveniente, porque o conceito de regime fiscal privilegiado, ele está na lei, né? Então, assim, eu não acho que isso nos resolva em termos de segurança jurídica, né? Não dá para a gente ficar só com base numa instrução normativa que pode ser alterada no futuro, né? Então, precisa repensar mesmo. Aqui e lá, né, me falando, se a gente tem uma lista onde só dá para usar Delaware, a gente fica sujeito à mudança de humor do legislador brasileiro e do legislador americano. Sim, sim. Perde aí uma lista de opções. A cada decisão diminuem as opções para conseguir fazer um ecossistema pujante que todo mundo tenta que fazer. Isso aí. Eu acho, assim, gente, mas assim, a sugestão que eu queria dar adicional, eu acho que tudo isso tinha que acompanhar um estudo. Eu sei que o prazo é curto, eu sei que é difícil fazer isso, mas qual que é o impacto previsto efetivo, entendeu? Eu acho que se a gente não conseguir demonstrar isso com números, dizendo, olha, se for implementado, vamos mostrar aqui quanto que vai derrubar o volume de investimentos, né? Enfim, eu acho que se a gente não conseguir mostrar isso, vai ficar parecendo
como, sabe, estão choramingando lá os seus interesses pessoais, entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar números de impacto no mercado, entendeu? Sem isso, eu acho difícil sustentar essa defesa, entendeu? Porque não fala, ele está defendendo dele, o bolso dele, entendeu? Não é uma questão de mercado, entendeu? Não sei, minha percepção, novamente, tá? Eu acho que tem que ter números que corroborem isso que a gente está falando. A gente pode, pelo lado aqui mais da associação, da BBCAP, reunir alguns números em relação às empresas investidas, a quantidade de emprego, o tamanho, o crescimento que houve durante, né, até chegar aos IPOs. A gente tem talvez algumas informações boas nesse sentido, mas eu acho que não mergulha tanto na questão das startups, pode sumarizar algumas coisas de venture, mas no sentido, tá bom, empresas que cresceram de valor tanto, que geraram mais ou menos tanto de emprego. A gente tem algumas dessas informações que dá para colocar, entendeu? Como começo, como base, né? Podemos, Ângela, a gente pode dar uma primeira passada nas coisas aqui, ver o que dá uma primeira base, né? Para sensibilizar, dizer, né? Eu acho que a gente pode pedir um help também para a Endeavor. Elas precisaram sair, mas para um estudo comparativo global né, como que o alerta que a gente está fazendo sobre o Brasil está funcionando nos outros países emergentes. A Endeavor tem presença em praticamente todos os emergentes hoje. Então a gente pode pedir um... Mas eu acho que o bullet novo aí, adicionado pelo Cássio, é um estudo de impacto, né, para embasar as duas coisas que a gente falou. Suporte para os pontos que são exclusivos nossos e de reforçar, vou repetir aqui o Clóvis destacou, né, que governo e congressistas, né, legisladores precisam entender o peso que pode ter private equity e venture capital como uma força positiva para o PIB do país, né? PIB, emprego, renda, fazendo um quote aqui do comentário do Clóvis. A gente precisa embasar isso e dá para fazer isso com dados que a gente já tem na BVCAP, acho, né, Piero? Para fazer uma catada boa e tentar fazer um comparativo disso com outros países que estão crescendo agora, né? A gente está orgulhoso dos nossos 18 unicórnios aqui, mas se você olhar o que está acontecendo em Indonésia, Índia, China, né? O nosso gap para o mundo desenvolvido está aumentando e agora para o mundo em desenvolvimento está aumentando também. Estamos ficando para trás. E com o país, quando você fala China, tudo bem, tem lá a massa, tem aquele monte de coisa, tem escala, tal, mas quando você olha os outros países que você falou, não tem nenhuma razão para a gente estar ficando para trás. Nenhuma. Quer dizer, assim, é de chorar. Vamos por aí, a gente tenta conectar esses números também junto ao que o Flávio sugeriu de resumir, como, né, para a gente poder embasar isso aí na linha do que a gente está falando, talvez conversar com o pessoal da Endeavor também para ter isso e poder se substanciar um pouco mais com fatos e números o ofício aí, enfim, eu estou chamando de ofício para usar o que o Flávio falou, mas é o documento que a gente vier escrever aí. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Algo mais, senhores? Queria agradecer a todo mundo aí, eu acho que vamos manter esse grupo ativo aí, todo mundo, né? E a gente tem uma questão temporal aqui importante, né? Exato. Tem essa vontade de ouvir do Ministério da Economia, né? Ou enfim, né? Dizendo que jogou para ter tudo que podia para ter as respostas e ter as críticas. Eles estão querendo ter as coisas muito, muito rápido, né? E aí também acionar os outros canais legislativos aí que a gente já está tentando se mexer para tentar sensibilizar por aí. Se eu pudesse só colocar aqui, Piero, a velocidade é mister para o executivo, né? Porque assim, acho que eu tenho a impressão que o diálogo aí vai ser prejudicial, porque a reforma está tão ruim que o diálogo vai concluir, vai escancarar todos os problemas que estão intrínsecos aí no texto. Então, uma das coisas que está, quando começou o zum de que essa reforma seria enviada ao Congresso, aqueles agentes ali que ficam mais próximos, tentando encontrar essas informações antes, eles eram uníssonos em falar, cara, é a primeira vez nesse governo que a gente não consegue acesso a um projeto de lei antes dele ser apresentado no Congresso. Então, ele ficou fechado a 7 chaves dentro do Executivo,
E isso é um indício muito ruim de que, de fato, não foi feita nenhum tipo de consulta pública a respeito disso, não foi feito nenhum tipo de consulta da sociedade. O caminhar do executivo que se imprimiu, pelo menos na Câmara, o Senado está com uma temperatura bem diferente. Os feedbacks que eu tenho do Senado é de que o Senado não está na mesma vibe de aprovação que a Câmara está, porque um projeto desse, sem uma estrutura de consulta pública em todos os níveis, previamente à apresentação e à aprovação, é alguma coisa muito, muito temerária. Não teve consulta pública no Ministério da Economia. Não, pelo andar da carruagem não teria, nós estamos tentando cavar uma consulta pública na Câmara dos Deputados, e sem consulta pública, todas as nossas notas acabam sendo informais, isso acaba sendo compilado na vontade ali do ente público, e não alguma coisa que foi formalmente apresentada e consta formalmente no documental do projeto. Então, assim, todo o processo está feito de forma extremamente temerária e a intenção não parece ser boa. Sabe-se que ele está errado a ponto de não querer perguntar. Só que eles estão achando que o está errado é porque vai subir carga. Então, todo mundo sabe que vai subir carga, até o mais leigo sabe que esse projeto, como veio, é um projeto de aumento de carga tributária, mas está pegando aí no problema de que, para não ouvir que é um aumento de carga tributária, o que o Estado está fazendo é desconsiderar os problemas que não são intencionais, que eu acho que é onde grande parte dos nossos problemas acabam entrando nesse projeto. Então, a nossa briga tem que ser, para que sejamos ouvidos, e 2, para que sejam encontradas formas de anular ou ao menos mitigar todos esses problemas estruturais. Eu disse num texto que foi felizmente reproduzido aí pelo Correio Brasiliense, isso tem chance de acabar preliminarmente com o ciclo dourado de criação de unicórnios e investimentos em startups. Se esse negócio passar como está, a gente não vai ver mais unicórnio acontecendo nos próximos anos e não vai ver mais uma fração do mesmo volume de investimento chegando ao Brasil. Ele está muito ruim para o nosso setor, que é um setor extremamente chave para o futuro do Brasil, dado que todos os outros setores não estão conseguindo aumentar a sua proeminência internacional, e nós temos aí um problema seríssimo com a agricultura, a agropecuária em especial, que é o despreparo e a chegada de inovações estrangeiras aí na forma de comida sintética, que vai, se não for rapidamente reposicionada e não entrar rapidamente no mundo da comida que nunca passou por um ser vivo, que está acontecendo aí no restante do mundo, 30% da nossa base econômica está fadada a ficar irrelevante se ela não começar a se considerar um ente, um membro de uma cadeia de fornecimento de um novo tipo de comida que está chegando aí muito rápido, coisa que a gente nunca viu antes. Então, se a startup não é o futuro do Brasil, qual que vai ser? Porque o passado está morrendo, nosso passado está morrendo muito rapidamente, e a gente continua tendo uma pequena consideração aí dos entes decisórios, e essa reforma ela veio catastrófica para os nossos objetivos, que são aí primordialmente conseguir reconfigurar a matriz econômica do Brasil. Ela consolida e sedimenta uma matriz que já está fadada à catástrofe, ao colapso, e ela cerceia e cerca o futuro, que é a matriz que a gente está tentando trazer. Isso claramente não é intencional, mas é um subproduto indesejado de preciso aumentar a arrecadação a qualquer custo, não vamos pegar opinião, que todo mundo vai falar que a gente está errado. Só que a gente precisa falar onde está errado, que não é a tua opinião principal. Então, assim, aumentar a arrecadação é ruim para o Brasil? Péssimo. Quebrar o venture capital, quebrar as startups, quebrar o private equity, quebrar o ecossistema inovador é muito pior, entendeu? Bem posto. Absolutamente correto. Muito bem. Muito bem, senhores. A gente já foi além do que a gente achou que ia aqui, mas acho que foi muito bom, né? Então, joia. Vamos encerra aí para a gente? Vamos manter o engajamento aqui. A bola está com a gente aqui de preparar um primeiro documento para circular e ter os inputs de todo mundo e tentar fazer isso na próxima semana, como o Flávio colocou. E aí a gente talvez voltar em cima disso aí, concordado, e como é que a gente encaminha, né? E dar encaminhamento a isso, né? Então, deixa um pouco a gente aqui as coisas, mas eu acho que foi muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado por organizar aí, Anderson. Obrigado a vocês todos aí pelos inputs e reação rápida. A gente circula action points aí para a gente não ficar só
na discussão aqui, vamos botar para fazer. Obrigadão, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Paralelo, a gente prepara as malas. Se não der certo, a gente vai acha outro lugar para investir. Não, pelo amor de Deus, o Brasil não merece isso. Vamos lá. Acho que não, mas sabe, vamos arrumar, tá doido? Fala, mas acho que eles não querem a gente, viu, pô? Acho que eles não querem. Estão botando a gente para fora aqui, entendeu? Pelo amor de Deus. Valeu, Cássio. Tchau, gente. Bom dia. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.